Olá a todos, a nossa apresentação hoje é sobre as guidelines da ESPN em nutrição hospitalar. Como uma breve introdução, gostaríamos de referir que, a nível mundial, as práticas relativas à alimentação hospitalar são bastante heterogêneas. E, efetivamente, as prescrições de dietas hospitalares baseiam-se em critérios arbitrários e não científicos e, infelizmente, estas dietas terapêuticas estão também bastante associadas a uma diminuição do fornecimento de energia e a um risco acrescido de malnutrição. É por isto fundamental adaptar a alimentação hospitalar ao estado nutricional e a potenciais alergias ou intolerâncias alimentares dos doentes. O estabelecimento destas guidelines teve como objetivo a geração de recomendações baseadas na evidência no âmbito de dietas prescritas em hospitais, centros de reabilitação e lares, com vista à segurança do doente no âmbito nutricional. Estas guidelines têm como público-alvo público-alvo médicos, dietistas, enfermeiros e diretores de cozinha e destinam-se a todas as unidades hospitalares, exceto a unidade de cuidados intensivos cirúrgicos e a unidade de grandes queimados. Passando então agora para as diferentes guidelines, vamos começar pelas considerações gerais. Cada hospital, centro de reabilitação e lar de idosos deve ter uma lista de dietas visível, disponível para os doentes e funcionários. Sendo que também é muito importante dispor de um serviço de alimentação que seja estruturado, composto por uma cozinha, um sistema de distribuição e um sistema de encomendas. Para otimizar esta organização, cada interveniente da cadeia deve ter funções e responsabilidades claras, que devem ser formalmente protocoladas em cada hospital. Os hospitais, centros de reabilitação e lar de idosos devem ter como objetivo utilizar ingredientes alimentares sustentáveis e de elevada qualidade e evitar, tanto quanto for possível, o desperdício alimentar. Sendo que também é muito relevante fazer inquéritos aos doentes e profissionais de saúde sobre a alimentação e dietas hospitalares de forma regular, no mínimo uma vez por ano, sendo que estes inquéritos devem depois ser comunicados à administração do hospital. A encomenda de alimentos deve ser estruturada, documentada e protocolada, e é muito importante que esta prescrição seja efetuada através do registro clínico informatizado do doente, até porque a alimentação hospitalar deve ser considerada como parte integrante do tratamento médico e a prescrição informatizada seria um bom meio para conseguirmos monitorizar e também avaliar a adequação das prescrições alimentares. Cada hospital, centro de reabilitação ou lar de idosos deve propor um mínimo de 2 dietas regulares diferentes, a dieta padrão e a dieta hospitalar, e um número mínimo de 2 dietas adicionais diferentes. A dieta padrão deve cobrir as necessidades de nutrientes e energia de acordo com as recomendações que são baseadas em evidências científicas para a população em geral e, portanto, vai se destinar principalmente a doentes jovens sem stress metabólico relacionado com a doença. Enquanto a dieta hospitalar deve cobrir as necessidades nutricionais e energéticas de cada doente. Esta dieta destina-se a doentes com mais de 65 anos, com doença aguda ou crónica, em risco de ou com malnutrição e o stress também metabólico relacionado com a doença. As dietas terapêuticas só devem ser utilizadas se houver indicação médica, por caso contrário, deve ser utilizada uma dieta normal. As dietas que são baseadas na restrição alimentar sem qualquer evidência médica devem ser evitadas em hospitais porque aumentam o risco de malnutrição. As dietas alimentares hospitalares devem ser reavaliadas a cada 3, 5 anos, idealmente por uma comissão de nutrição, de acordo com os novos dados das ciências nutricionais e também da medicina. A alimentação hospitalar deve ser reavaliada e até mesmo adaptada a cada doente em intervalos regulares, mais ou menos a cada 3, 5 dias, uma vez que quanto mais longa for a estadia no hospital, maior é o risco de malnutrição, que se define como uma ingestão alimentar ou nutricional insuficiente e que é reversível com um adequado e precoce suporte nutricional. Sendo que a mudança da dieta padrão para a dieta hospitalar será uma situação muito frequente. A guideline seguinte remete para a composição de uma dieta hospitalar normal em energia total, hidratos de carbono, lípidos e proteínas. Os doentes hospitalizados sem ou com baixo risco nutricional e que não necessitam de dietas especiais devem receber então a dieta padrão, indicada para a população em geral e reavaliada ao fim de 3 a 5 dias completos de internamento, sendo que a escolha da dieta hospitalar depende então da avaliação do risco nutricional que é obrigatória na admissão hospitalar. Por seu lado, doentes hospitalizados com risco nutricional moderado a alto ou desnutridos devem receber a dieta hospitalar, que é então rica energeticamente em proteínas. A dieta, a dieta padrão deve cobrir as necessidades energéticas e proteicas mínimas e a dieta hospitalar deve cobrir necessidades acrescidas de energia e de proteína. Nesta recomendação encontram-se presentes as proporções de hidratos de carbono, lípidos e proteínas da ingestão energética diária total, tanto para a dieta padrão como para a dieta hospitalar, já que os valores de energia real, de densidade energética e de composição de macronutrientes diferem entre as dietas padrão e hospitalares em termos de quantidade e de qualidade.
A doentes hospitalizados devem ser oferecidas pelo menos duas opções de menu para cada refeição principal, sendo que uma terceira opção pode ser uma opção vegetariana. Então, qual é que poderia ser o padrão de logística para a entrega de alimentos hospitalares? Devem ser oferecidos lanches entre as refeições para conseguir atingir os requisitos nutricionais e também deve ser evitado o jejum noturno. Para prevenir a malnutrição ou então o seu agravamento, isto implica a cobertura de pelo menos 80% das necessidades energéticas e proteicas estimadas. Sendo que quanto mais curto for o intervalo entre o jantar e o pequeno almoço, melhor se previne a malnutrição. Pelo menos um dietista que também trabalha em colaboração com os profissionais que estão envolvidos no terreno deve estar dedicado à cozinha do hospital com a função de preparar as emendas dos doentes. E a distribuição da alimentação hospitalar deve ser sempre adaptada, quer às capacidades, quer às perspectivas do doente. Para além disso, a hora da refeição deve ser assegurada com um horário que seja reservado para as refeições. A recomendação seguinte remete para o conceito de alergia alimentar, uma reação do sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento e que pode cursar com certas manifestações clínicas graves. Em doentes com alergia alimentar comprovada ou alergênio alimentar, deve então ser excluído da dieta e justifica-se a entrega de alimentos hospitalares. As crenças religiosas e as preferências alimentares devem também ser tidas em conta, na melhor das hipóteses, quando se propõe a escolha do menu ao doente, já que a alimentação do paciente deve ser considerada em todos os seus componentes, nutricional, simbólico e cultural. As dietas vegetarianas devem ser concebidas para cobrir as necessidades energéticas e proteicas dos doentes, como uma alternativa válida a uma refeição específica. Tendo em conta, então, o índice de digestão e composição em aminoácidos, que tende a ser tendencialmente inferior nas proteínas vegetais. Contudo, a dieta vegan não é recomendada em alimentos hospitalares devido ao risco de malnutrição, já que os doentes que optam por adotar esta dieta possuem um risco superior de padecer de deficiência de ferro, de vitamina B12, de vitamina D e de cálcio. E agora, quais é que são as principais indicações de dietas isentas de glúten, FODMAP e lactose? Atualmente, a dieta sem glúten é o único tratamento aceito para a doença celíaca e estes doentes devem ser regularmente acompanhados por um nutricionista clínico. Ainda não é possível afirmar que uma dieta isenta de glúten esteja indicada na sensibilidade ao glúten não celíaca, e aqueles pacientes que realizam uma dieta sem glúten apenas por convicção ou crença devem ser informados dos seus potenciais efeitos prejudiciais, como a ingestão insuficiente de fibra alimentar, deficiências de ferro e vitamina D e a potencial exposição a metais pesados. Para indivíduos com síndrome de intestino irritável, que é bastante prevalente na população em geral, uma dieta pobre em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e poliácidos fermentáveis, uma dieta baixa em FODMAP, deve ser recomendada não só para melhorar os sintomas, incluindo a dor abdominal e a distensão, e também para aumentar a qualidade de vida destes doentes. A intolerância à lactose é a única indicação comprovada para uma dieta livre de lactose. Quais é que são as indicações para uma dieta rica em energia ou então uma dieta rica em proteínas? E a principal indicação para uma dieta de elevado valor energético é a malnutrição ou o risco de malnutrição. Outras indicações para este tipo de dietas são doentes com internamento médico polimórbico, com doença hepática crónica, esteatohepatite alcoólica e também doentes com pancreatite crónica. A dieta hospitalar, especificamente concebida, deve ser fornecida no hospital, uma vez que atingir esta energia ao objetivo proteico dificilmente pode ser alcançado com as refeições e lanches da dieta padrão. Quais é que são as indicações então de uma dieta hipocalórica no hospital? Normalmente as dietas hipocalóricas não estão indicadas no hospital e devem ser evitadas porque aumentam o risco de malnutrição, mesmo em doentes obesos em cuidados agudos. Normalmente é necessário fornecer aos doentes obesos pelo menos uma dieta isocalórica que é recomendada para a população em geral. De facto, existem muito poucas indicações para dietas hipocalóricas no contexto hospitalar, mas estas podem ser temporariamente indicadas, por exemplo, na síndrome de realimentação, que pode ser uma condição metabólica com risco de vida após a reposição nutricional, se esta não for reconhecida precocemente e também tratada adequadamente. E, portanto, os doentes que têm um risco elevado de síndrome de realimentação, nestes doentes está então indicada uma fase inicial de dieta hipocalórica. É importante então reforçar que os doentes obesos devem ser considerados como tendo o mesmo risco de malnutrição que os doentes com peso normal, até porque estes podem ter um aumento da proteólise muscular. E agora, quais é que são as principais indicações para uma dieta pobre em proteínas? A ingestão de proteínas não deve ser restringida em doentes cirróticos com encefalopatia hepática, uma vez que aumenta o catabolismo proteico.
Na cirrose, há uma diminuição da síntese proteica e um aumento da glucogênese com proteólise, o que promove sarcopenia. E a sarcopenia contribui para piores resultados clínicos. É necessário uma ingestão suficiente de proteínas para conseguir evitar a perda de massa muscular. E a restrição proteica não tem qualquer vantagem e pode então aumentar o catabolismo proteico e, portanto, uma ingestão normal e elevada de proteínas não precipita a encefalopatia hepática e pode até melhorar o estado mental destes doentes. Aqueles doentes que têm doença renal crónica e que foram mantidos em regime de ingestão controlada de proteínas não devem ser mantidos durante esse regime durante o internamento se a doença aguda for o motivo do internamento, uma vez que as doenças agudas são frequentemente caracterizadas por estados pró-inflamatórios e de aumento de catabolismo proteico. Passando agora para dietas pobres em gorduras. Os doentes que têm um extravasamento de quilos de vasos linfáticos, principalmente quando é de grande volume, isto pode causar problemas de fluidos, distúrbios eletrolíticos e também perdas de proteínas, e consequentemente induzir um risco de malnutrição e uma taxa de complicações mais elevada. Por isso, deve ser recomendado nestes doentes uma dieta pobre em triglicerídeos de cadeia longa e enriquecida em triglicerídeos de cadeia média. Os pacientes que têm distúrbios também raros de oxidação dos ácidos gordos também devem receber uma dieta que seja pobre em triglicerídeos de cadeia longa e enriquecida em triglicerídeos de cadeia média. Assim como há alguns casos de linfangectasia intestinal com enteropatia perdedora de proteínas, que para além de receberem uma dieta pobre em triglicerídeos de cadeia longa e enriquecida em triglicerídeos de cadeia média, devem também receber uma dieta rica em proteínas. As dietas neutropénicas não devem ser utilizadas, mesmo em pacientes transplantados de células hematopoéticas, e também não existem provas claras que apoiem a sua utilização em pacientes neutropénicos com cancro. As dietas pobres em fibras só devem ser utilizadas no dia anterior à colonoscopia, de forma a conseguir uma melhor limpeza do cólon e a reduzir o desconforto dos pacientes. No caso de insuficiência cardíaca crónica, insuficiência renal crónica ou cirrose, a redução de sal está associada a benefícios clínicos, mas esta não deve ser reduzida a menos de 6 gramas por dia, uma vez que pode concursar com maior risco de malnutrição. Esta redução da ingestão de NaCl deve ser individualizada, uma vez que os benefícios da restrição de sódio variam entre doentes. No hospital, o risco de malnutrição é agravado por uma restrição muito rigorosa da dieta salina e em doentes admitidos por insuficiência cardíaca aguda descompensada, o sódio não deve ser limitado a menos de 120 milimoles por dia. E é indicada alguma dieta terapêutica associada à corticoterapia? Aqueles doentes que são tratados com corticoterapia sistémica de curto prazo, de facto, podem receber dieta hospitalar. E agora, quais é que são as recomendações para os pacientes diabéticos? Portanto, os doentes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 devem receber dieta padrão ou hospitalar de acordo com o seu risco ou estado nutricional, porque a prevenção da malnutrição em pacientes diabéticos é tão importante como para qualquer outro paciente. E nestes doentes está indicada a otimização da insulinoterapia, mas não a redução da ingestão alimentar. Os doentes que estão a fazer terapia com insulina devem quantificar a sua ingestão de hidratos de carbono na dieta para um melhor controle glicêmico e também devem ser fornecidos a estes doentes lanches contendo não só misturas de hidratos de carbono, como também de proteínas. Em doentes diabéticos hospitalizados, a dieta pobre em hidratos de carbono deve ser evitada, pois está associada a menor ingestão energética e também a um risco de malnutrição, sendo que o risco de fragilidade e sarcopenia é maior em doentes com diabetes. No caso de complicações da diabetes, a dieta e o padrão nutricional deve ser individualizado e baseado no diagnóstico. Os padrões alimentares para controle da hipertensão arterial são recomendados para reduzir os eventos cardiovasculares em pessoas com diabetes. E as principais características destas dietas incluem diminuir a ingestão de sal, comer todos os dias vegetais e frutas, consumir menos carne vermelha e processada, hidratos de carbono refinados e bebidas açucaradas e também substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas. No caso da gastroparesia diabética leve, a manutenção da nutrição oral é o principal objetivo da terapia e as recomendações nutricionais baseiam-se em medidas que otimizem o esvaziamento gástrico, como refeições com baixo teor de gorduras e fibras e pequenas refeições frequentes. Nos casos de gastroparesia grave, que já não conseguem manter a nutrição com ingestão oral, uma sonda de genostomia pode conseguir melhorar os sintomas e reduzir a hospitalização. Nos doentes com nefropatia diabética, as diretrizes o que recomendam é que seja dado um aconselhamento nutricional adequado e adaptado ao estadio da doença renal.
Falando agora sobre disfagia oral, é um facto que esta se torna prevalente em idades avançadas de acordo com as várias alterações relacionadas com a idade e verificadas na cavidade oral, faringe e esófago. Efetivamente, as pessoas idosas desnutridas ou em risco de malnutrição e com sinais de disfagia orofaríngea ou problemas de mastigação devem ingerir alimentos enriquecidos e de textura modificada, como uma estratégia compensatória para apoiar uma ingestão dietética adequada. A disfagia orofaríngea está, infelizmente, associada a resultados clínicos negativos a curto e a longo prazo, sendo que em situações clínicas em risco de disfagia, como as que se encontram aqui apresentadas, deve-se realizar o rastreio sistemático da disfagia e a identificação da necessidade do tipo de dieta de textura modificada. Hum, para realizar a avaliação da deglutição, no primeiro momento realiza-se o rastreio e a avaliação da ingestão por um terapeuta da fala e, no segundo momento, a avaliação instrumental. Nos estágios iniciais da disfagia, adequa-se a ingestão de nutrientes através da modificação dietética, incluindo consistências macias, semissólidas ou semilíquidas, em combinação com técnicas de deglutição apropriadas. Uh, Atualmente, a European Society for Swallowing Disorders concluiu que o aumento da viscosidade reduz o risco de invasão das vias aéreas e que se deve procurar estabelecer um nível ótimo de viscosidade para cada fenótipo de doentes disfásicos, bem como padronizar a terminologia e as medidas de viscosidade. Sobre o procedimento recomendado de realimentação após pancreatite aguda, temos 7 recomendações. A primeira diz-nos que a alimentação oral deve ser oferecida assim que clinicamente tolerada, independentemente das concentrações de lipase sérica em doentes com pancreatite aguda leve. Este tipo de doentes está também indicado uma dieta oral suave com baixo teor de gordura para reiniciar a alimentação oral. Por seu lado, em doentes com pancreatite crónica, estes não precisam de seguir uma dieta restritiva e se estiverem num estado nutricional normal, devem aderir a uma dieta bem equilibrada. No caso de falarmos de doentes desnutridos com pancreatite crónica, estes devem ser aconselhados a consumir alimentos ricos em proteínas e de alta energia. Sendo que neste tipo de doentes, dietas muito ricas em fibras devem ser evitadas. Por último, em doentes com pancreatite crónica, não há necessidade de restrição alimentar de gordura, a menos que os sintomas de esteatocreia não possam ser, então, controlados. Falando sobre o procedimento recomendado de realimentação após cirurgia gastrointestinal, este engloba pequenas refeições, 5 a 6 vezes por dia, que podem ajudar então os doentes a tolerar uma alimentação oral e a alcançar metas nutricionais mais rapidamente durante a fase inicial de recuperação após a cirurgia. Na maioria dos casos, a ingestão nutricional oral deve ser continuada após a cirurgia e recomenda-se a adaptação da ingestão oral de acordo com a tolerância individual e com o tipo de cirurgia realizada. A ingestão oral, incluindo líquidos claros, deve ser iniciada dentro de poucas horas após a cirurgia na maioria dos doentes, já que a retoma precoce da ingestão oral não altera a duração do pós-operatório ou leva a um aumento significativo da taxa de reinserção do tubo nasogástrico. Falando agora sobre o procedimento recomendado de realimentação após hemorragia do trato gastrointestinal inferior e superior, no primeiro caso, uma vez autorizada a alimentação oral, os doentes devem receber a dieta hospitalar padrão de acordo com o risco nutricional e o estado do doente. Já no segundo caso, esta deve ser iniciada com líquidos e avançar em 24 horas para uma dieta padrão ou hospitalar, de acordo então com o risco nutricional e o estado do doente. Os doentes submetidos a um procedimento endoscópico devem, por sua vez, retomar uma dieta hospitalar padrão após a anestesia para evitar o risco de malnutrição durante a hospitalização. Sobre a combinação de dietas, esta não se encontra recomendada devido então ao elevado risco de ingestão insuficiente e de possível malnutrição. Deste modo, as dietas terapêuticas apenas devem ser prescritas com uma indicação médica comprovada. A ingestão de alimentos faz parte da avaliação nutricional e deve ser monitorizada na admissão hospitalar. Pelo menos todas as semanas durante a permanência hospitalar em doentes sem risco nutricional e pelo menos todos os dias em doentes com risco nutricional ou malnutridos. A última recomendação que vos trazemos hoje dita que em doentes em risco nutricional, a ingestão insuficiente de alimentos durante 3 dias do internamento hospitalar deve desencadear inevitavelmente uma intervenção nutricional.
Assim, após vos apresentarmos as 56 guidelines ESPN relativas à nutrição hospitalar, salientamos a sua importância na organização das questões nutricionais em hospitais, centros de reabilitação e lares de idosos, bem como para a obtenção então da segurança major do doente dentro dos cuidados nutricionais. Obrigada.